tentar fazer o upload durante a minha aula agora da noite, mas aí eu aviso vocês, tá bom? Bem-vindos aí à nossa quarta aula. Boa noite, Vitória. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre dependências, né, sobre os tipos de dependências entre as tarefas. Eu vou usar o nome correto para esse assunto, que é o método do diagrama de precedência. É um nome técnico que é bastante utilizado, então se vocês procurarem por materiais sobre gestão de projetos, vocês encontrarão todos os assuntos que eu vou falar hoje, pesquisando por método do diagrama de precedência ou só MDP. Então, o que é isso, né? É uma técnica que a gente usa para representar, de uma maneira um pouquinho mais gráfica, todas as atividades e o tipo de relação entre essas atividades, né? Ele é um gráfico, vamos dizer, bem parecido com um fluxograma, assim, e nele você consegue perceber onde cada atividade começa, e se a atividade seguinte ela só vai começar depois que a anterior termina, ou se ela tem que começar junto com a atividade que veio antes dela. Basicamente, nós temos 4 tipos de relações entre as atividades. A primeira é a mais comum, que é a Finish to Start, ou FS. Decorem as siglas, tá bom? Porque quando vocês forem utilizar o Project Libre, ele adota as siglas e não o nome completo. Mas a Finish to Start é um tipo de relação concluir para começar, né? Acho que pelo próprio nome já dá para a gente interpretar um pouquinho que a tarefa seguinte ela só vai começar quando a tarefa anterior for concluída. O segundo tipo de relação que nós temos é Start to Start, ou SS, que é começar para começar, quando duas tarefas começam juntas. A gente tem aí um terceiro tipo, que é Start to Finish, ou SF, onde para uma tarefa começar, a outra precisa ter sido concluída. Aliás, o oposto. Para você concluir uma tarefa, você precisa começar outra. E, por último, a Finish to Finish, FF, onde duas tarefas elas são concluídas juntas. Eu acho que eu troquei a ordem dessa daqui, mas a gente vai entrar em detalhes. Eu sempre me perco um pouquinho na hora de explicar. Mas sabe um pouquinho mais detalhado agora? Então, vamos começar falando da Finish to Start. Deixa eu diminuir. Não dá certo diminuir o zoom. A tarefa Finish to Start ela é o tipo mais comum de dependência entre atividades, né? Então, basicamente, você não pode começar a atividade B sem que a atividade A tenha sido concluída antes, tá? Um exemplo disso seria uma construção de um prédio onde você não consegue aí pintar o prédio sem que a construção tenha sido concluída antes, né? Então, para você pintar, você precisaria terminar aqui. Essa seria um exemplo de uma tarefa do tipo Finish to Start. E um pouquinho mais adiante, falando sobre tipo de dependência Start to Start, ela diz aí, né, que duas atividades precisam começar juntas. Então, um exemplo disso seria as vendas de um novo produto que vai depender do início da divulgação desse produto que você tem a intenção de vender. Então, a atividade B, ela sempre vai começar junto com a atividade A. Não necessariamente elas precisam terminar juntas, mas elas sempre vão começar juntas. E um pouquinho mais adiante, falando da Finish to Finish, esse tipo de dependência, ela indica que duas tarefas sempre serão concluídas juntas, né? Então, a atividade A e a atividade B, elas terão a mesma data de término, mas não necessariamente elas têm a mesma data de início.
Então, um exemplo disso seria a conclusão de um projeto, né, onde o encerramento dele dependeria da entrega de um relatório final de atividades, descrevendo aí tudo aquilo que foi feito. E depois a gente tem a start to finish, que é começar para concluir. Esse tipo de relação entre atividades, ele é pouco utilizado, mas basicamente essa atividade ela só poderia ser concluída quando essa daqui começasse. Um exemplo disso, apesar de não ser um projeto, mas é o exemplo mais próximo que eu consigo trazer para vocês hoje, seria a troca de turno em uma empresa de vigilância. Então, o turno da tarde, ele não pode começar, o turno da tarde não pode começar até que o turno da manhã tenha sido concluído. Então, eu acho que esse foi um exemplo bom que eu encontrei e que se aplica para esse tipo de situação. Eu falei na última aula que hoje a gente ia trabalhar um pouquinho com o Project Libre. Eu sei que já tiveram algumas pessoas me perguntando sobre como elas criavam essas relações dentro do programa. Então, como a gente vai inserir isso lá? Primeira coisa, vocês vão abrir o projeto que já existe. Vocês vão utilizar o mesmo projeto que vocês criaram na atividade da aula 2. Antes de vocês fazerem isso no computador de vocês, eu vou mostrar primeiro no meu computador como criar essa atividade e depois a gente vai fazendo isso juntos até o final da aula, tá? Então, não abram o programa exatamente agora. Abrindo o programa de vocês, quem ainda não fez aquelas conexões que eu mostrei que a gente poderia fazer entre as atividades lá na aula 2, então a gente vai fazer isso hoje. Essas conexões, elas são as dependências, e daí eu vou abrir o meu programa para mostrar para vocês como que a gente cria e como a gente muda, caso de alguém tenha esquecido como criar essas relações. Após criar essas relações entre as atividades, vocês vão clicar sobre a linha, né, sobre a seta, ele vai abrir uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo você consegue estar mudando a dependência entre as tarefas. Então, ele tem 4 tipos de opções de dependência, que são as 4 agora. Ele também tem aqui uma opção de você estar colocando um certo tipo de atraso em dias entre as tarefas. Então, você pode colocar aqui um atraso de 1 ou 2 dias, ou mais dias, dependendo do tipo de atividade que você estiver fazendo, ou atraso de menos 1 ou menos 2 dias, e daí eu vou mostrar para vocês a diferença entre um atraso positivo e um atraso negativo. Até aqui, tudo bem para vocês sobre o que eu falei agora? Eu acho que eu mosquei no atraso. O que é o atraso? O atraso é a quantidade em dias em que o seu projeto ele vai começar ou ele vai terminar em relação à sua dependência. Então, se você tem uma ligação entre atividade A e atividade B, você pode colocar aí depois de quantos dias você quer que a atividade seguinte comece ou com quantos dias você quer que ela comece antecipadamente, entendeu? E daí você escreve isso em dias positivos ou em dias negativos dentro do programa. Acho que eu peguei. Pode crer, beleza. Porra. Ok. Eu vou abrir aqui o meu programa com vocês. Tá um pouquinho ruim de enxergar aí? Não, tá tranquilo. Ok.
Na primeira aula, onde nós utilizamos o Project Libre, eu mostrei para vocês que para relacionar uma tarefa com a outra, você podia só vir aqui e arrastar uma linha sobre ela, certo? Por padrão, quando você faz esse tipo de arraste sobre a atividade, o programa ele vai entender que esse tipo de relação é a relação finish to start. Então, essa tarefa aqui, ela só vai começar quando essa daqui, que veio antes, terminar. Se você clica sobre ela, ele vai abrir aqui os tipos de relações e você consegue mudar. Além disso, você consegue colocar aí um atraso de X dias positivos ou X dias negativos. O que isso influencia, né, esse atraso de tantos dias? Ele vai influenciar na duração total aqui do seu projeto. Eu não abri o programa, a atividade que eu tinha feito junto com vocês, né, desenvolvendo o aplicativo, porque ele ficou um pouquinho grande, então se eu fosse fazer esse tipo de relação entre todas as tarefas, a aula ia ficar muito extensa. Então eu criei aqui um exemplo mais curtinho, e eu espero que dê para poder entender, mas qualquer coisa a gente fica aí para poder tirar algumas dúvidas depois da aula, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de atraso. Todas as minhas tarefas, elas estão com uma duração de 3 dias. Então, se eu remover a relação entre elas, elas estão começando todas no mesmo dia e elas estão terminando todas no mesmo dia, porque nenhuma está dependendo da outra. Quando eu crio a relação, percebam que aqui em cima a duração, ela mudou, certo? Por quê? Porque essa atividade aqui, ela está começando aí só depois que essa termina. Está começando um dia depois que essa daqui termina. Então, a gente colocando um atraso de um dia, o que vai acontecer? Ela vai começar um dia depois dessa daqui. Se vocês olharem aqui na data de início e a data de término da atividade, da tarefa 1, ela está começando no dia 15 e ela está terminando no dia 19. Então, ela passa pelo final de semana. Final de semana, o meu programa ele não entende como um dia de trabalho, então ele está considerando que essa atividade ela foi executada na quinta, na sexta e na segunda, que é o próximo horário de serviço aí da minha empresa ou qualquer outro tipo de instituição. Se eu não coloco um atraso aqui, deixo um atraso de 0 dias, a minha atividade seguinte, ela vai começar no próximo horário de trabalho, que seria aí no dia 20, às 8 da manhã, tá? Só que, se ele está considerando que um dia de trabalho começa às 8 e às 17 e termina às 17, e eu estou atrasando um dia, então ele não vai começar aí no próximo horário de trabalho, que seria no dia 20, às 8 da manhã. Ele vai falar que a minha tarefa 2 vai começar no dia 21, tá? Isso no tipo de relação finish to start. E se eu colocar um atraso negativo? O que acontece? Ele vai começar aí no mesmo dia em que a tarefa 1 vai estar terminando, certo? Por quê? Porque eu pedi para o programa começar essa atividade um dia antes, né? Aliás, um dia de serviço antes. Então, ele entende que esse um dia de serviço antes seria dentro desse mesmo dia, né? Nessa mesma segunda-feira, só que no primeiro horário disponível do dia, que seria às 8 da manhã. Até aqui tudo bem? Ok. Se eu ligar as outras atividades, todas elas com tipos de relação finish to start,
vocês vão ver aqui que a duração total do meu projeto, ele vai sofrer uma mudança também, porque todas as tarefas, elas irão começar aí só quando a anterior for alterada. Porque é interessante a gente colocar esses atrasos, porque você dá uma margem de erro para o seu projeto estar sendo executado, né? Então, você tem ali uma folga no caso de alguma atividade ter algum problema aí no meio do caminho. Show? Eu vou remover essas dependências que eu criei para mostrar para vocês o próximo exemplo. Deixa eu abrir aqui o chat. Tá. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Start to Start, onde duas tarefas elas começam ao mesmo dia. Eu vou tirar o atraso para vocês verem como que fica. O que o programa está falando para mim? Que a tarefa 1, ela vai começar junto com a tarefa 2, tá? Então, elas vão começar no mesmo dia, só que, se vocês olharem aqui, todas as minhas tarefas, elas estão com uma duração igual, né? Isso não quer dizer que nesse tipo de relação, elas precisam terminar juntas. Elas têm aí, obrigatoriamente, que começar juntas. Então, se eu mudar a duração do meu projeto, da minha atividade, aqui ele não vai influenciar em nada, porque elas vão estar trabalhando aí na mesma data de início. Se a gente colocar um atraso positivo para vocês verem o que acontece, ele vai começar no próximo dia de serviço livre, a partir do início dessa daqui. Então, o próximo dia de serviço dessa atividade aqui vai ser o dia 16, um dia depois que começa a tarefa 1. E se eu coloco um atraso de menos um dia, aliás, para esse caso tem que ser um atraso de menos 2 dias, ele nunca vai começar antes, porque o seu projeto ele tem uma data aí de início determinada aqui em cima, ok? Isso é uma pegadinha do programa, tá? Quando você quer colocar a primeira tarefa começando junto com a outra, ele não te deixa atrasar muitos dias, porque o seu projeto ele tem uma data pré-determinada para começar, então você não pode começar nenhuma tarefa antes daquilo. Mas eu conseguiria fazer isso, que eu mostrei para vocês. Se eu pegasse essa atividade aqui, essa daqui, e nessa atividade da 3 para 4, eu colocasse um atraso negativo. Show? Atrasos negativos, né? Ele não funciona para as duas primeiras tarefas. A menos que o seu projeto ele tenha uma data específica para término, mas ele não tenha uma data específica para começar. Como a gente está trabalhando com um projeto que ele tem uma data determinada para começar, esse tipo de relação não funciona para você adiantar tarefas. Isso se as tarefas forem as primeiras. Tarefas ao longo do projeto você consegue estar tanto adiantando quanto atrasando elas. Show? Então, eu vou excluir aqui. Próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é a Finish to Finish. Tarefas do tipo Finish to Finish, elas precisam obrigatoriamente terminar juntas, tá? Então, eu vou voltar aqui para o que estava antes. E eu vou mudar a primeira tarefa. A duração da primeira tarefa. Então, sempre que vocês usarem esse tipo de relação,
Essas duas atividades, elas sempre vão terminar juntas, tá? Mas não necessariamente a atividade seguir. Essa atividade 2, ela precisa começar junto com a anterior. Aqui eu não considerei nenhum tipo de dia de atraso, então eu vou colocar aqui um atraso positivo, vou colocar 2 dias para não ficar só usando um dia, para vocês verem o que acontece. Quando você faz isso, você fala para o programa que a tarefa 2, ela pode terminar aí até 2 dias depois que a tarefa 1. 2 dias depois que a tarefa 1, ao invés de ser numa quarta-feira, ele vai terminar numa sexta, às 17 horas, considerando o tempo de serviço padrão do programa. E se eu coloco um atraso negativo? Se eu coloco um atraso negativo, ele vai terminar aí 2 dias antes da atividade 1. E, bom, de novo, repito, esse tipo de atraso para esse tipo de tarefa, ele só é interessante para você dar aí uma certa margem de erro para aquilo que você está executando. Se você tiver aqui, estivesse trabalhando, eu não vou conseguir mostrar esse exemplo para vocês, a menos que eu crie um projeto novo, mas se vocês estivessem trabalhando com uma data de término estabelecida, mas uma data de início livre, e tentasse colocar um atraso positivo na última tarefa, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. O programa ele não ia deixar você terminar o projeto depois da data limite de entrega dele. Do exemplo que eu mostrei antes para vocês, o programa não estava me deixando colocar uma data de início da tarefa antes da data de início dele, tá bom? Então, se vocês estão nesse caso, onde vocês têm uma data para terminar, uma data determinada para terminar o projeto, então, na última tarefa, vocês não conseguem colocar um atraso positivo, né? Que seria aí uma folguinha para você terminar a última tarefa. Ele não dá nenhuma notificação, ele só não deixa você executar mesmo. Tipo, você vai mudar, mas quando você olhar para o gráfico, você vai perceber que não está acontecendo nada com as suas tarefas aqui. Indo para o último exemplo que nós temos, que é o Start to Finish, eu falei antes, né? Ele é um exemplo pouco utilizado. E, bom, o que isso quer dizer? Se vocês olharem aqui, a setinha, ela está indicando que aqui a atividade começa e aqui ela deveria concluir, né? Tipo, aqui você começa, aqui você termina, aqui você começa, aqui você termina, e ele está ligando o começo no fim da outra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara aqui, ele só vai terminar quando essa daqui começar, certo? Se você colocar... Putz, ele estava com atraso aqui. Se você colocar um atraso positivo, ele não vai mudar o programa. Se você coloca um atraso negativo, ele também não vai mudar. Por quê? Porque é a primeira tarefa, possivelmente. Deixa eu pensar por que está dando esse erro. Só um minuto, gente.
Já sei. Eles estavam começando na mesma data, por isso o programa não estava mudando, tá? Perdão. Mas vamos lá. Essa relação, ela é bem pouco usada mesmo, porque ela é um pouquinho mais complicada de você tentar entender. Então, acho que ficou um pouquinho claro agora, que eu não estava conseguindo entender onde que estava o erro. Mas, basicamente, é o que eu falei. Para essa tarefa aqui, ela ser concluída, essa daqui você precisa terminar antes, tá? Você precisa começar antes. Aqui ele tá com atraso, eu vou tirar o atraso para vocês verem como que ela fica normal. Então, tirando o atraso, a tarefa ela vai começar junto com o seu projeto. Para esse caso, porque todos os dias aqui tem a mesma duração, colocando um atraso de menos um dia, eu acho que o programa não vai mudar. Ele não vai mudar, é isso mesmo, por causa da data de início do projeto. Acho que se eu mudar a duração da atividade para um dia, ele vai mudar o final aqui, mas o começo dessa tarefa 3 vai ser o mesmo. Você só vai ter um intervalo um pouquinho maior entre essa atividade e essa daqui. Se eu colocar um atraso positivo, aí ela vai começar numa data mais... vai terminar numa data mais próxima do início da atividade anterior. Tranquilo? Nesse caso não faz muito sentido colocar negativo, né? Porque, tipo, eu pensei, por exemplo, do turno lá, que você deu exemplo. Não faz sentido colocar um negócio negativo, porque se você coloca negativo, vai ter um período ali que não vai ter ninguém no turno da noite. Sim, sim. Isso vai ser só para algum caso específico, onde você não pode começar uma etapa do seu projeto sem que... onde você não pode terminar uma etapa do seu projeto sem que a etapa anterior comece. E daí o atraso, ele vai ser uma margem de erro para aquilo que você está executando. O que não se encaixa no exemplo do turno que eu dei anteriormente, tá? No exemplo do turno, então, tipo, não faz sentido usar negativo, mas pode existir alguma coisa que faz sentido. Pode existir alguma etapa do projeto que você está desenvolvendo em que uma tarefa ela só vai poder terminar se a tarefa anterior começar. E em alguns casos faz sentido usar o atraso, né? Porque para mim nenhum caso faz sentido usar o atraso negativo. Então, você tem essa opção dentro do programa para você ter uma margem de erro naquilo que você está fazendo. Você pode só não usar esse tipo de relação, se você não quiser, e daí você não considera nenhum tipo de atraso. Mas se você também quiser optar por usar esse tipo de relação, start to finish, e quiser deixar ali um espacinho de folga entre as duas tarefas, você também pode, mas isso vai variar de acordo com aquilo que você está executando. Entendi. Pode crer. Beleza, então. Valeu. Imagina. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês é quando uma tarefa ela depende de duas para poder começar, tá? Então, vocês poderiam ter esse caso aqui, vou mudar para 3 dias, onde isso daqui é um exemplo de finish to start, não start, finish. E essa tarefa aqui, ela só pode começar obrigatoriamente depois que essas duas terminarem. Isso pode ocorrer ao longo do desenvolvimento de um projeto, onde a tarefa 2 ou atividade 2, ela só vai começar quando a tarefa 1 e a tarefa 3 tiver sido concluída, tá? Em muitos casos, eu particularmente prefiro adotar esse sistema aqui, porque eu acho que visualmente fica mais fácil para entender do que adotar o start to finish, tá bom? E bom, o que vocês precisam fazer agora?
Não agora exatamente agora, mas a gente já pode começar a trabalhar nesses 20 minutinhos que a gente tem. Peguem a atividade 2 de vocês, aquela relação de tarefas e duração de cada uma das tarefas, e tentem fazer isso que eu mostrei para vocês dentro do Project Libre. Eu vou fazer o upload do slide, para vocês terem uma base explicando. E aí a gente já vai começar a trabalhar com isso daqui dentro do programa. Se não der tempo de vocês terminarem hoje, podem me entregar essa atividade até domingo lá no Classroom. E a partir de agora a gente vai trabalhar mais com o Project Libre até a última aula, onde vai ser o projeto final, que é uma soma de tudo isso que a gente está fazendo. Beleza? É para pôr no documento, então, que a gente já fez essas coisas, tipo, se tem uma tarefa relacionada com a outra? Sim, vocês vão pegar aquele documento de vocês e vocês vão relacionar as tarefas. Então, eu vou abrir aqui o meu projeto para vocês. Mas lá no Project Libre já mesmo, né? Não no Project que a gente Libre. mandou no Classroom. Não, no Project Libre. Ah, tá. Daí a gente agora só o Project Libre. Vocês... o negócio do Project Libre já. Sim. Ah, tá. Pode salvar com a extensão normal do Project Libre, não precisa me salvar em PDF, porque daí eu consigo abrir por aqui também. Tá bom. Tá bom? Deixa ele carregar aqui. Enquanto ele não abre o programa, eu vou... Se vocês olharem aqui, esse daqui é o mesmo programa que eu usei na aula anterior, tá? Todas as minhas tarefas, elas são do tipo finish to start, né? Então, essa daqui começa depois que essa termina e por aí vai. O que eu quero que vocês façam é analisem cada uma das etapas e vejam se elas só vão começar. Por exemplo, minha atividade 3, ela só vai começar quando a atividade 2 terminar, ou se elas podem começar juntas, ou se essa daqui só vai começar quando essa daqui for concluída. E daí vocês cliquem sobre a linha da relação. Antes de vocês colocarem um tipo de relação, vocês precisam ligar as tarefas, tá? Aí clique em cima e muda para o tipo de relação que vocês acham que aquela atividade tem. Deu para entender? Ok. Eu tô colocando os slides da aula de hoje lá no Classroom para vocês. Gabi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu não sei quem tá falando. Quem tá falando? É o Christopher. Eu tô com uma dúvida em relação ao programa não trabalhar com hora. E minha primeira etapa ser só em horas. No caso, são todas FS. Porém, como eu quero fazer um dia só, eu posso manter normal? A princípio, eu vou pedir para você criar o programa. Pode ser com a sua duração em dias mesmo que as suas atividades elas sejam em horas, tá? Para hoje, eu quero que vocês aprendam a diferença entre o tipo de relação e outra. E daí, na aula da semana que vem, a de terça-feira, a gente vai começar falando sobre calendários. E quando você vem aqui na função calendário, você consegue criar um tempo de serviço específico para o seu caso. E daí você consegue estar mudando a hora de trabalho. E daí eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de
de serviço que ele tem aqui dentro do programa, e daí você já consegue aplicar dentro do projeto que você está fazendo. Certo, tranquilo então. Obrigado, viu? Imagina. Pessoal, a aula 4 já está lá para vocês. Deem uma... Se precisarem de um suporte para ir tirando dúvidas sobre a parte teórica do que é cada tipo de relação, então vocês já conseguem acessar lá esse material. Eu vou abrir o questionário, daqui a pouco abre o questionário de atividade, né, aquele tópicozinho, para vocês fazerem o upload, ele está programado. E aí, se alguém quiser ir tirando dúvida, eu vou ficar aqui até às 19. Caso contrário, eu peço para todo mundo mandar um oi aí no chat para eu poder contabilizar a presença depois. E aí vocês já estão dispensados, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. Aliás, posso parar a gravação depois que todo mundo mandar um oi. Então, deixa eu esperar um pouquinho. Imagina, qualquer problema, qualquer dúvida que você tiver, quiser ficar aí ou me mandar uma mensagem, fica à vontade, tá bom? No final de semana, gente, se cuida, usem máscara se precisar sair. Boa aula para todo mundo aí, que eu sei que tem bastante gente com aula agora. Obrigadão, Gabi. Bom final de semana aí para você. Igualmente, gente.